segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E isso a gente tem vivido claramente nos nossos dias. Pessoas deixando-se influenciar por coisas sorrateiras, por outras pessoas, deixando-se influenciar por dados inflamados do maligno, o seu coração se inflama e ele acha que é mais do que convém. Mas não olha para si como deveria, com moderação. Conforme assim Deus repartiu a medida da fé para cada um. E olha o que diz, não está funcionando ali ainda, tá? Aqui tá, beleza, então está tranquilo. Coloca Levítico 10, 1 e 2. Tem uma história aqui com os filhos de Arão, que é o sacerdote escolhido por Deus, que diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Eles eram sacerdotes também como seu pai. Mas a Bíblia aqui fala, e ela não deixa tão claro assim, o que é esse fogo estranho. Mas a gente pode presumir algumas coisas. A única pessoa, o único sacerdote, que seria o sumo sacerdote, que poderia entrar no Santo dos Santos, o lugar santíssimo, era Arão. Deus também havia colocado e imposto algumas regras, algumas leis para os sacerdotes. Dentre elas, uma, que eles não poderiam beber bebida forte e entrar ali no átrio, no pátio, no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. Dentre tantas outras coisas. A gente pode pressupor que aqui, esse fogo estranho, poderia ser também um fogo que eles pegaram, que não era do lugar onde o fogo era preparado, também para que fosse ali colocado sobre o sacrifício. Ou seja, eles fizeram alguma coisa, como diz no verso 1, lá no final, que Deus não tinha ordenado. Eles encheram seu coração de soberba, se acharam mais ou melhor do que de fato eles eram, e Deus não tinha ordenado que eles fizessem aquilo. E o que aconteceu com eles? Eles morreram. Eles morreram. Olha o que diz Provérbios 29, 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Hoje, infelizmente, nós vivemos dias de muita soberba no coração do ser humano. De muita soberba, gente. Pessoas que se tornam arrogantes, pessoas que não dão bola para as outras, pessoas que simplesmente, ontem eu até falei para minha esposa, a gente estava numa padaria, e a gente estava na fila, daqui a pouco chegou uma senhora com uma criança e foi atropelando todo mundo, saiu na frente e atropelou todo mundo e vai ser atendida no lugar dos outros. Sabe como se chama isso? Arrogância. Eu tenho que ser primeiro. Esses dias eu estava renovando a minha carteira de motorista, e eu estava na fila esperando, chegou uma senhora, passou na minha frente, entrou por trás do balcão para ser atendido primeiro que todo mundo. Sabe o nome disso? Arrogância. Arrogância. E as pessoas não estão se percebendo, e estão se tornando cada vez mais arrogante, cada vez mais soberbo, com coisas mínimas, com coisas pequenas, que fazem com que a sua vida fique afastada e longe do Senhor. O humilde de espírito vai obter honra. Honra. Sabe o que é honra? É você ser reconhecido. Pode ser por uma mínima coisa que você faz. Você ser reconhecido. Muita gente quer ser conhecida,
mas ser reconhecido é diferente. Ser reconhecido é ser honrado, é ser abençoado, é ser exaltado até mesmo. Por quê? Porque você fez o bem, você substituiu o mal pelo bem. Provérbios 11:2, olha o que diz lá. E vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Que sejamos humildes para ouvir, humildes para reconhecer, humildes para nos consertar, humildes para saber o tempo das coisas, quando é o meu tempo, quando é a minha vez, quando é a minha hora. Humilde, gente. Ser humilde não é difícil. Mas a soberba, quando toma conta do coração, enche a mente da pessoa, ela não consegue ver as coisas com clareza. Ela não consegue entender as coisas simples desse mundo. Porque o coração está contaminado de soberba, de arrogância, de que isso, porque eu tenho direito, porque é meu, porque eu faço, porque eu aconteço. Ninguém tem o direito. A Bíblia fala que todas as coisas, diga todas as coisas, são do Senhor. Então, tudo que você tem, nada é seu, é do Senhor. E eu também. Essa igreja não é minha. Tudo que está aqui não é meu. Eu só sou o administrador, o mordomo do Senhor. A sua família não é sua, é do Senhor. Os seus filhos não são seus, são do Senhor. E como você tem cuidado disso? Como dono das coisas? Inchando o seu coração, se ensoberbecer, porque você acha que tem controle de tudo? A gente é os mais arrogantes, achando que a gente tem controle das coisas. Essa noite eu tive um sonho. Sonhei com um homem de Deus morto num caixão. E eu acordei perturbado com aquilo. E eu orei a Deus, Senhor, tem misericórdia. Não sei se é aquela pessoa mesmo ou não, porque às vezes o sonho, né? Ele às vezes nos dá um indicativo, mas nem sempre é aquela pessoa, né? Que está envolvida. Mas orei a Deus por isso. Mas talvez seja um sinal de algumas coisas que precisam morrer. Talvez a soberba precisa morrer. Talvez o orgulho. Talvez a arrogância. Talvez a falta de perdão. O que está precisando morrer na sua vida para que Deus possa viver dentro de você? E esse texto, ele vai nos ajudar muito, esse texto de Romanos, a entender muitas coisas na nossa vida. Vamos voltar lá então para Romanos 12. Coloca para nós ali, a partir do verso 6, onde ele começa a falar agora dos dons. Quem aqui é a igreja? Hein? Se você é igreja, se você é filho de Deus, se você é nova criatura, Deus, ele repartiu, diga repartiu, dons à igreja. Esse não precisava, tá? Mas ele repartiu dons. Nós lemos que nós somos o corpo de Cristo, e cada um faz parte desse corpo sendo um membro. E é tempo de nós entendermos o nosso papel no corpo. É tempo de nós entendermos qual a minha função no corpo. É tempo de nós entendermos por que eu estou no corpo. Eu quero te contar um segredo que talvez você nunca ouviu. Eu quero te contar uma coisa aqui para você hoje abrir os teus olhos, que talvez você não entendeu ainda. Você foi salvo por Deus, amém? Mas você foi salvo por Deus, não para viver para ti mesmo.
mas para cumprir algo maior na tua vida, que não é viver para ti, não é viver para a tua família, não é para cuidar dos teus filhos, não é por causa do teu trabalho. E isso é uma ferramenta para preparação do que Deus tem para a tua vida. O problema é que hoje a igreja vive para si. O problema é que hoje a igreja deixa que o mal, deixa que as coisas desse mundo vão entrando aqui, vão descendo o coração e vai dando saída para a vida. E tornando a igreja do Senhor, tornando o povo de Deus o mais comum dos outros. E não é assim que Deus quer. Deus, Ele chamou uma igreja para ser uma igreja adornada, uma igreja sarada, uma igreja pura, santa. E é tempo de nós cristãos entrarmos em consagração. Você não tem ideia do que está por vir por aí. Você viu as últimas notícias dessa semana? Estou muito feliz que até que enfim conseguimos colocar no STF um ministro comunista. E viva a democracia. Vocês têm noção do que está por vir por aí? Só que se você entender o seu papel, você viver como nova criatura, você orar, você se ajustar, você entender porque você é a igreja, meu amado, fica tranquilo, Deus, Ele é contigo. Deus, Ele é contigo. Mas transforme o mal no bem. Substitua o mal na sua vida pela prática do bem. Isso é ser um cristão. Isso é ser uma nova criatura. E Deus, Ele distribuiu dons. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. O que é profecia? Deixa eu pegar um texto aqui, para nós falarmos sobre isso. 1 Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza, fala aos homens. Fala o que aos homens? Fala edificando. Fala como? Fala exortando. E também fala consolando. O problema hoje é que as pessoas querem falar, mas simplesmente querem apontar. Querem falar e querem dividir. Querem falar e querem julgar. Uma profecia de Deus, ela vem para edificar. E o que é edificar, gente? É construir, é crescer, é melhorar, é tornar grande. Isso é edificar. Agora, quando vem algo que não edifica, quando vem algo que te desmotiva, quando vem algo que te achata, que te culpa, não é profecia. A profecia também vem exortar, porque o que é exortar? É tornar à luz aquilo que não está certo. Toda a palavra de Deus é exortação para nós. Toda a palavra de Deus, todo sermão, todo ensino de Jesus é para a exortação. Mas por que, pastor? Porque nós somos pecadores. Porque eu somos pecadores na nossa essência. Nós não somos melhores que Adão. Se estivéssemos no lugar de Adão, faríamos igual ou pior. Ou Eva. Por isso que eu e você, nós precisamos ser exortados. Porque hoje reconhecemos, hoje confessamos o pecado, amanhã estamos lá de novo fazendo mal. Sim ou não? Precisamos ser exortados. E essa exortação, essa profecia, além de exortar, ela também nos consola. Porque o consolo vem porque temos esperança no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos esperança da salvação, nós temos esperança de que Ele morreu por todos, e por Ele, e somente por Ele, nós também vamos ressuscitar um dia para estar com Ele na glória. Essa é a esperança de todo cristão. Agora, se não esperamos isso, se não temos prazer nisso, o que fazemos? O que vamos fazer? O que estamos fazendo? Meus amados, profetizar é tornar a tua vida melhor. E quando nós falamos a palavra do Senhor aqui nesse altar, quando nós ensinamos a palavra do Senhor aqui nesse altar, nós estamos profetizando sobre a tua vida. Nós estamos declarando sobre a tua vida: olha,
isso aqui é o espelho da tua vida. Olha, isso aqui é o que tu está vivendo. Agora tem uma esperança, agora tu pode mudar a tua vida, agora tu pode edificar a misericórdia no Senhor, e aí se você se ajusta, aí se você recebe, aí se você acredita, aí se você abre o coração, aí se você crê, se você confessa, se você declara, se você deixa o pecado, se você muda a sua atitude, aí meu amado, todas as coisas são possíveis àquele que crê. Todas as coisas são possíveis para aquele que nele crê. Mas para isso, você precisa ouvir a profecia. Para isso você precisa receber a exortação. Para isso você precisa deixar Deus edificar a tua vida. E não continuar vivendo sob um monte de areia. Um monte de areia que quando vem a tempestade, vem o dia mau, vem o dia da chuva, a tua casa cai. A tua casa entra em desespero, a tua vida não encontra um refúgio, você não encontra esperança, você não encontra paz. Por quê? Porque muita gente vem à igreja só para buscar o alívio que Jesus pode dar, só buscar uma oração do pastor, só buscar um momento de, hoje eu estou melhor. Aí volta para casa e continua tudo igual. Não é o que Deus quer para a sua vida. Ele quer edificar, Ele quer abençoar, Ele quer melhorar a tua condição de vida. E no verso 7 lá de Romanos 12, olha o que diz, continuando sobre os dons. Sem ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que é ministério? Ministério é trabalho, ministério é serviço, né? Já o nosso governo não tem lá um monte de ministério, Ministério da Cultura, Ministério da Economia, Ministério da Fazenda, cada um tem um propósito. Aqui na igreja nós temos ministério, sim ou não? E cada ministério ele presta um serviço? Sim. E esse serviço como é feito? Daí depende de cada um, né? Pois é. Olha o que diz Eclesiastes 9:10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, tudo quanto te for entregue, tudo quanto te for confiado, tudo quanto você tem responsabilidade, faze conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Qual é a tua força? Qual é a tua capacidade? Qual é o teu conhecimento? Quais são as tuas fontes? Você tem feito o que vem à tua mão conforme a tua força, conforme a tua capacidade, conforme a tua condição? Ser ministério, se o teu dom é ministério, se o teu dom é servir, porque a gente sabe direitinho, né? Tem irmãos que é do servir. Tu fala assim, vamos fazer, não, deixa para mim, né? Porque nós vamos fazer agora ali uma mateada, não, como é que faz? Ele já está lá, né? O negócio dele é botar a mão para fazer. Isso é quem tem o dom do ministério, quem tem o dom do serviço. Tem outro que já é mais como nós falamos, né, de profetizar. Tem outro que é do ensino, e são vários dons. E a gente tem que aprender que dentro da igreja existe essa variedade. Existe toda essa proporção. E para quê? Para que a igreja seja edificada, que a sua vida seja edificada, para que a gente possa ter, depois que sair daqui, irmãos fazendo um lanche gostoso, para que a gente possa ter a tranquilidade de saber que tem irmãos cuidando dos nossos filhos, para a gente ter a tranquilidade que o som aqui funcione, porque tem irmão lá cuidando, que tem irmãos que sabem cantar, glória a Deus que sabe cantar, né? Que tem uns que pregam, que tem uns que oram, que tem uns que cuidam do Joade, que tem gente para
tudo que é coisa. E como Deus é bom, porque Deus envia as pessoas segundo a necessidade da igreja. Só que nenhum, diga nenhum, é maior que o outro. Arranca um dedo da mão para ver se não vai fazer falta. Tira um. Tira uma unha. Mas tu já não vai cuidar onde tu vai botar a mão, porque vai doer. Tira para ver. Todo mundo tem a sua importância. Por isso que ele diz, olha, ninguém pense de si mesmo além do que... porque o pastor não prega, o cara o quê? Cada um no seu quadrado. Cada um no seu dom, cada um no seu chamado, cada um no seu conhecimento, cada um na sua capacidade. Se o teu é servir, faça conforme as tuas mãos, mas não seja negligente. Não seja negligente. Verso 8. O que exorta, faça-o com dedicação. Olha o que diz lá em 1 Tessalonicenses 2, 10 ao 12. Exortar. Como tem gente que gosta de chamar a atenção dos outros, sim ou não? Porque não é assim, porque não é assado. Irmão, tu vai para o inferno, cuidado. Não, porque tu não vai fazer isso. Se tu fizer isso... Eu vou falar uma coisa aqui agora, eu quero que vocês repitam. Ninguém é dono de ninguém aqui. Ninguém é dono de ninguém. Que se o teu marido ou a tua esposa quiser ir embora, eles vão embora, sim ou não? Vão. Se o teu filho quiser ir embora, ele vai embora também. Um dia eu briguei com meu pai e disse, eu vou embora. Ele disse, tu é macho, né? Eu digo, eu sou, então vou embora. Eu digo, fui embora. Não fiquei. Ele chorou, eu chorei, todo mundo chorou, mas eu fui embora. Ninguém é dono de ninguém, gente. Eu não sou dono de vocês, vocês não são dono de ninguém aqui. A gente tem que entender o nosso papel, a gente tem que entender o nosso lugar, a gente tem que entender o nosso chamado, nós temos que entender por que nós estamos aqui. Você tem que saber porque Deus te criou, a imagem e semelhança dele. Você tem propósito claro e definido de Deus. Talvez não está claro e definido para você, porque você não está no Senhor. Porque quando você está no Senhor, teu coração está nele, você tem vida consagrada a ele, e você busca ele dia e noite, você entende por que você está aqui. Você entende. Põe no 8. Não é 8, né? Desculpa. É 1 Tessalonicenses 2, 10, 12. Diz lá, vós e Deus sois testemunhas do modo, porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como Pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e também a sua glória. Como é que nós devemos exortar, meus amados? Nós somos chamados para exortar? Sim. A palavra de Deus exorta? Sim. Mas com amor. Para quê? Para que a gente possa viver de modo digno de Deus. Não é para agradar os outros. A exortação, quando você é exortado por alguém, é para a honra e glória do Senhor. Agora, tem gente que usa a exortação para fazer o que quer com os outros. E isso está errado, porque está pensando além do que convém de si mesmo, porque acha que pode ser dono dos outros. E aí está errado. O Senhor nos chamou para exortarmos, consolarmos e admoestar, para viver de modo digno para o seu reino e para a glória de Deus. Olha o que diz também em 1 Timóteo 5, 1 e 2. O que ele dá de conselho na exortação?
não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai. Pai. Já pensou eu aqui, né, novinho, 24 anos, né? Não? Né? Vou ali, Ademar, né, já mais, né, pouco mais de cabelo branco do que eu, vou ali, começo a cobrar isso, aquilo. Tá certo? Não. O que diz lá? Exorta como a pai. Como a pai. Aos moços, então, como a irmãos. Não como a donos, como a irmãos. E o que mais? As mulheres idosas, como a mães. Exorta como se fosse tua mãe. Como é que trata a tua mãe? As moças, exortar como a irmãs, com toda a pureza. Que tipo de exortação? Quem exorta? Faz. Como você faz? Julgando? Colocando, condenando? Não, gente. Isso não é ser igreja. Isso não é substituir o mal pelo bem. Não é. O Senhor sabe que nós precisamos ser exortados por causa do pecado que habita em nós. O Senhor sabe que eu e você erramos e por isso precisamos de exortação. Por isso que a palavra de Deus fala que há muitos fracos no meio da igreja porque não se examinam a si mesmo. E por não se examinar, por não olhar para si e ficar mais olhando para fora do que para si, vão permitindo que as coisas deste mundo, vão permitindo que os dardos inflamados do diabo entrem na mente. E aí a gente vai deixando que isso desça o coração. E quando desce o coração, a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está. E o coração é cheio do quê? Aquilo que você permite que entre na sua vida. Aquilo que você não recebe como um ensino, como um crescimento, como uma edificação, como algo que consola a tua vida. Uma exortação, quando ela vem da parte do Senhor para a tua vida, ela vai fazer você crescer. Ela vai, você vai doer? Vai, porque todo mundo gosta de ouvir verdade, sim ou não? Não. Não minta. Não, as pessoas não gostam de ouvir verdade. Não gosto. Mas a verdade é boa. A verdade liberta. A verdade cura. A verdade transforma. A verdade faz você crescer. Mas tem gente que não quer ouvir a verdade. E está tudo bem. Porque o que cada um faz para si mesmo, o faz. Gálatas 6:7 fala. A gente não pode zombar de Deus, porque o que o homem plantar, ele vai colher. Ó, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso ele vai ceifar. Então, essa exortação, meus amados, tem que ser da maneira correta. Olha o que diz lá 1 Tessalonicenses 2, 3 e 5. Pois a nossa exortação ela não procede de engano, nem de impureza, e nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus ao ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens e sim a Deus, que prova o nosso coração. Deus prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, e nem de intuitos gananciosos. Deus disto é também testemunha. Volta no verso 3.
pois a nossa exortação não procede de engano. Não use de uma história que alguém falou para estar cobrando os outros. Você nem sabe às vezes a verdade. E vai levando adiante, levando adiante, levando adiante. Coisa que nem sabe. Então, temos cuidado a maneira como nós vamos proceder. Porque Deus, Ele prova a cada um de nós. Pode voltar lá ao verso 8 de Romanos 12. O que exorta, então, faça dessa maneira, faça com dedicação. E o que contribui, faça com liberalidade. Lá em, deixa eu ver, Provérbios 11, 24 e 25, diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber também será dessedentado. Então, a palavra diz aqui que há também o dom de contribuir. E quem contribui deve fazer isso com liberalidade. Ser liberal é não ser preso, principalmente às coisas materiais. E se tem uma coisa que corrompe o ser humano, é Mamon, o Deus da ganância, o do dinheiro, o dos bens, da posse. Tem pessoas que, por um pequeno detalhe, que se eu falasse aqui sobre prosperidade, se eu falasse sobre dízimo, se eu falasse sobre oferta, aqui não vinha no próximo culto. Por quê? Porque não tem o dom de contribuir com liberalidade. Eu creio que Deus é o Deus de todas as coisas, inclusive do ouro, da prata e tudo que existe. Eu creio que Deus, quando nós fazemos a nossa parte, Deus abençoa e prospera a cada um de nós. Eu já tive várias experiências na minha vida a respeito disso. Inclusive essa semana uma. Eu vim há muito tempo, desde a pandemia. Eu fiquei 7 meses parado sem poder trabalhar. E todas as economias que a gente tinha como família se acabaram. E algumas dívidas acabaram acontecendo. E desde então, sempre foi muito difícil ajustar isso. Por causa de, enfim, inúmeras questões. E eu comecei a orar a Deus recentemente a respeito disso. E para a honra e glória do Senhor, Deus, Ele me abençoou que isso foi resolvido, né? Sendo que a gente teve que, como é que eu posso dizer isso? A gente teve que desembolsar 5 vezes menos do que a dívida original ela tinha. Mas uma coisa eu digo, eu sempre fui uma pessoa dizimista e ofertante, sempre. Teve uma vez que Deus me desafiou. Uma pessoa falou para mim assim: olha, eu quero te falar que tu tem que dar uma boa oferta. Eu disse para ela assim: tá, vou dar só porque tu quer. Né? Não, porque Deus falou. Certo. Se Deus falou para ti, Ele vai ter que falar para mim. Se não falar para mim, eu não vou dar. E eu continuei vivendo a minha vida. E aí, um belo dia num culto, Deus falou para mim: dá tanto.
Sério? E eu nunca tinha dado uma oferta como aquela, né? Vou dizer para vocês que era no mínimo 100 vezes mais do que eu costumava dar. Eu digo... Só que aquilo veio com uma convicção, e eu entendo que quando Deus fala comigo, e vem essa convicção, é para mim fazer. E eu, tá bom, amém, vou fazer. Na época, a gente estava sem carro até. A gente estava sem carro, estava com um carro emprestado. Enfim, por questões dessa coisa anterior. E eu disse, tá bom. E eu tinha o dinheiro. E engraçado que eu tinha o dinheiro. E o dinheiro estava sobrando naquela época. Eu digo, tá bom, vou dar. E aí, menos de um mês, assim, apareceu uma barbada de um negócio de um carro. O carro é exatamente como eu queria, como eu pensava, como eu sonhava. Apareceu, eu digo, não, Tati. E aí eu disse, vou lá ver. E fui ver e era real. Eu digo, se é para ser, então vai ser assim. E aconteceu exatamente daquele jeito. E Deus abençoou, né? E aconteceu. Gente, eu não estou falando isso para pedir dinheiro para você. Tá bom? Vocês entenderam? Eu estou ensinando a palavra de Deus. Tá? Se você quer dar, se você não quer dar, o problema é teu. Tá bom? O problema é seu. Agora, eu estou falando que a palavra diz que quem tem o dom de contribuir, não dá choramingando, não dá reclamando, não faz com peso, então não dá. Agora, se você quer abençoar, abençoe de coração e com paz. Agora, se você dá com peso, não faça. É que nem você contrata um funcionário. Quem aí contrata funcionário? Levanta a mão, quero ver. Quem é empresário, contrata funcionário. Amém. Contrata funcionário e o cara vai trabalhar assim. Segunda-feira. Ó, dia. Ai, chega sexta-feira. Que peso, né? Então manda embora esse infeliz. Do que adianta? Amém? Tá, chega. Vamos ficar de pé. Não vou continuar. O que eu tinha para falar, já falei. Quem está aqui há 3 meses comigo, já deve ter percebido que eu não sou de muito enfeite, que eu não sou de ficar falando coisas para agradar, de ficar falando coisas para enfeitar, de querer fazer você se emocionar, para você, sei lá, fazer qualquer coisa. Eu não sou assim. Ou eu sou? Amém. Que bom que vocês entenderam isso. Mas uma coisa, meus amados, você pode ter certeza comigo, que eu vou falar o que tu precisa e talvez até o que tu não quer. Mas é porque